Antes de tudo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Agora vamos para esse corte, que esse corte está imperdível. Bora falar sobre o documento. Vamos entrar nos detalhes aqui. A gente vai decupando esse documento juntos aqui, o demonstrativo financeiro de 2024. Bom, primeiro, o panorama de dinheiro entrando, né? Receitas totais e receitas recorrentes. Bora aí. Receita bruta total de 1,3 milhão. Na verdade é 1.000 milhões, então é 1 bilhão, né? 1,3 bilhões em 2024, queda em relação a 23, que foi de 1,4 bilhão de reais. Então houve uma queda, tá? Pequena, mas uma queda significativa aí de 110 milhões de reais de 23 para 24. Então é um dado preocupante. Por outro lado, há uma notícia positiva, que é a receita recorrente, sem venda de atletas, que aumentou. E é importante, a receita recorrente é mais importante, do que a receita total, porque mostra o que de fato pode se contar, o que pode ser contado, como pode ser contabilizado, entendeu? Uma das questões mais importantes para um clube, para uma empresa qualquer, mas para um clube tanto quanto uma empresa, é a questão da recorrência da receita e a possibilidade de previsão dessa receita. Então, se você consegue prever essa receita, é uma receita segura, você pode gastar porque você sabe que você tem essa receita. Então, a receita recorrente é mais importante, não é que é mais importante, né, mas é tão importante quanto. Se você tem um aumento de receita recorrente, você ganha estabilidade para fazer projetos e lançamentos a longo prazo. Tá? Então, essa é uma boa notícia. A principal fonte de aumento de receitas foi o crescimento dos contratos de patrocínio e licenciamento, que subiu em 24%. E esse também é um dado importante e fundamental, porque mostra que havia uma margem de crescimento. E eu quero só agradecer aqui, quem mandou esse relatório para mim foi meu grande amigo que está aqui na live, o Davi Spiro. Né? Obrigado, meu amigo, parceiraço aqui, que me ajuda demais aqui no canal, mandou o documento para a gente agradece aqui no ar a força que ele está me dando. Obrigado, parceiro. Então, as receitas totais e receita recorrente, tem uma notícia ruim, que a receita bruta caiu, e aí você olha, a receita do Palmeiras bruta aumentou e se aproximou bastante do Flamengo, porque lá na receita bruta eles estão incluindo vendas de jogadores caríssimos, então deu uma desequilibrada. Mas a receita recorrente total no Flamengo aumentou, o que é positivo. Finalmente, receitas comerciais foram o maior motor de crescimento desde 2019, responsáveis por 73% do aumento total. Então, a gente... Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para fazer minha análise mais para o final, tá? Mas a receita comercial foram o maior crescimento desde 2019 e responsável por 73%, ou seja, houve uma queda porque não se vendeu jogadores, não foram vendidos muitos jogadores, tá? Mas, por outro lado, houve um aumento de contratos, de patrocínio, licenciamento e receitas comerciais. Bom, agora a gente começa a entrar na parte mais preocupante e que eu tenho certeza que essa gestão atual está olhando para isso. E a gente vê alguns reflexos, tá? Mas vamos lá. Despesas operacionais totais, um aumento de 15% em relação a 23, principalmente devido ao aumento do salário dos jogadores. Isso é um dado preocupante. Tá? É um aumento muito grande e que não está relacionado com o mesmo crescimento de receita. Então isso prejudica a performance do clube, performance financeira do clube. O EBITDA, enfim, Earning Before Interest, Taxation, Depreciation and Amortization em inglês, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, de 271 milhões de reais em 24, com margem de 21%, queda de 16 pontos percentuais em relação a 23. Esse é o dado disparado mais preocupante. Mas assim, disparado é o dado mais preocupante que nós temos nesse relatório de receita. Tá?
Bom, o EBITDA, para a gente explicar de maneira bem simples, tá? O EBITDA mede a eficiência do negócio. O que é medir a eficiência do negócio? Você tira tudo aquilo que não está relacionado, que é taxas do governo, juros bancários, etc. O EBITDA é uma forma de medir o quanto o clube está ganhando de dinheiro com suas atividades principais. É isso. Resumindo, é isso. Tá? Explicando para se você não é do meio, é como se fosse uma maneira de entender o quanto de dinheiro o Flamengo consegue gerar com suas operações financeiras, de venda de atletas, arrecadação de bilheteria, venda de camisetas, etc., ignorando todos os fatores externos que não tem a ver com o negócio propriamente dito. Isso é muito legal para comparar empresas, inclusive, etc. E por que isso caiu tanto? Tá? Bom, eu vou falar isso um pouco mais lá para frente, mas as razões principais foi o aumento do custo operacional, das despesas operacionais, que subiram 15% para pagar atleta, o salário de atleta. Esse aqui, o maior impacto vem disso aqui. Tá? O aumento dos custos foi maior que o aumento das receitas, o que impactou negativamente o EBITDA. Se você vai aumentar as suas despesas, você tem que aumentar as suas receitas, senão vai impactar o EBITDA. Simples assim. Déficit e dívidas operacionais. O déficit registrado em 2024, primeiro de 2020, que foi o ano da pandemia, com prejuízo de R$735 mil. Não é um grande déficit, mas é um indicativo negativo que o Flamengo gastou mais do que gerou. Primeira vez em 5 anos. Isso não é uma coisa boa. A dívida operacional líquida cresceu em 50 milhões. Tá? Cresceu de 50 milhões, desculpa, de 23 para 327 milhões em 24, devido à compra de atletas e investimento no terreno do gasômetro, respondendo a pergunta sobre comprar mal ou não atletas, né? E só para a gente lembrar, só para a gente deixar claro, né? Vou tentar explicar os conceitos. Assim, peço desculpa, tá? Eu estou simplificando os conceitos para a gente democratizar a informação, né? Não vou entrar nos detalhes e tal. A dívida operacional líquida, tá? É o valor total que o Flamengo deve para fornecedores, banco, governo e tal. Descontado o que ele tem em caixa. Tá? Descontado o que ele tem em caixa. Então, para a gente deixar essa informação, né, bem explicada. Cresceu de 50, ou seja, é uma conta que você faz considerando a grana que você tem em caixa. Porque, teoricamente, você conseguiria pagar aquilo, uma parte daquela dívida com o dinheiro que você tem em caixa. A maior parte da dívida do Flamengo, 67%, é em moeda estrangeira, o que aumenta o risco financeiro. Por que a dívida do Flamengo é em moeda estrangeira? Porque é dívida de compra de jogadores. Essa dívida, aí tem uma coisa, assim, curiosa e preocupante. Essa dívida, sendo em moeda estrangeira, ela tem um peso, né, calculável e programável, mas perigoso. Perigoso por quê? Porque o dólar pode disparar. O dólar disparando, essa despesa, que era uma despesa controlada, organizada, passa a ser uma despesa fora do controle. Então, tem um risco. Despesas em dólar causam risco. Você pode se precaver tendo receitas para receber em dólar. E o Flamengo tem algumas despesas para receber em dólar. Então, tem um impacto, mas o impacto não é tão grande porque você tem receitas em dólar. Investimentos. O investimento total do Flamengo em 2024 foi de 415 milhões de reais, o maior da série histórica. Os principais investimentos foram em jogadores, como você sabe, a segunda janela foi uma janela muito pesada, e a compra do terreno do gasômetro, que contabilizou 140 milhões, mais 5 milhões, se não me engano, são 145 milhões, mais 20 milhões para serem pagos nos próximos anos de maneira parcelada. Mas, de toda maneira, o Flamengo gastou em investimento em ativos do clube, aumentando seus ativos em 415 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse impacto,
e o quanto o futebol brasileiro está mais competitivo, este valor é similar ao investimento que o Palmeiras fez esse ano, na contratação de jogadores. É uma coisa gigante, né? Paulinho, Vitor Roque, enfim. O Palmeiras fez um investimento gigante. O Flamengo hoje não é top 10 em investimento de jogadores, tá? Em 2025. Não é. Bom, e qual é a análise geral disso aqui, tá? Bom, receitas recorrentes melhoraram, o que é um dado positivo. O clube conseguiu aumentar sua receita comercial, especialmente por meio de novos contratos de patrocínio e licenciamento. Ótimo. Receita bruta total, notícia ruim, caiu em relação ao ano passado, principalmente por vender menos jogadores do que havia sido programado. Havia lá a venda do Fabrício Bruno, a possibilidade de venda do Wesley, que acabaram não se concretizando, e o Flamengo acabou vendendo menos jogadores, não só por esses, mas por outros jogadores. O EBITDA caiu muito de um ano para outro e é o dado mais preocupante desse documento. De 485 milhões em 2023 para 271 milhões em 2024. Isso mostra que, apesar de gerar bastante dinheiro, o clube não está conseguindo controlar os custos tão bem quanto antes. Fato, a gente sabe, foi a segunda janela e o aumento do salário dos jogadores, renovação de contratos, etc. A dívida operacional líquida, que eu expliquei anteriormente, aumentou bastante, de 50 milhões para 327 milhões em 2024. Isso é preocupante porque indica que o Flamengo está gastando mais do que ganha, principalmente com contratações de jogadores e compra de terreno. Resultado final, registrou déficit pela primeira vez desde 2020. É preocupante? É. Não tem como dizer que não é. É preocupante. Tem solução? Tem. É simples? É. O Flamengo gera muito dinheiro, vai ter que se organizar, mas ficou muito claro por esse documento, que o grande desvio do Flamengo aconteceu a partir de maio e junho, a partir de junho do ano passado, onde o Flamengo fez grandes investimentos em jogadores, além da compra do terreno. Só um detalhe importante para a gente pontuar, né? O Flamengo, o ativo do terreno do estádio, por exemplo, está lá, tem um valor, dificilmente vai ser comercializado por aquele valor, mas se der algum bazé, o Flamengo talvez possa vender o terreno. Uma coisa é diferente. São dois ativos, o jogador de futebol também é um ativo, mas é um ativo mais perigoso, porque esse ativo é um ativo que pode perder valor muito rápido. O jogador se quebra, o jogador tem uma temporada ruim. Então é um ativo que desvaloriza muito rápido e perigoso, de alto risco. Mas ainda assim é um ativo. Então essa grana ainda existe dentro do Flamengo, né? O Alcaraz, por exemplo, entrou e saiu pelo mesmo valor. Não teve um impacto. Vai perder um pouco de dinheiro, mas não é nada tão sério. Tá? Isso existe. Não é que o Flamengo queimou dinheiro. E tem uma diferença muito grande de você, por exemplo, gastar o seu dinheiro comprando um ativo, comparado quando você gastar um dinheiro para pagar uma dívida, por exemplo, uma dívida bancária, uns juros. Há uma diferença gigantesca. E o Flamengo comprou um jogador, comprou um terreno, tem um ativo, tá lá, existe no clube. Então é preciso fazer essa diferenciação. É importante fazer essa diferenciação, tá? É muito importante. E aí, curtiu esse corte? Então deixa seu like, se inscreve no canal, marca o sininho de notificação para não perder nenhum lance aqui no Mundo na Bola e a gente se vê no próximo corte. Até a próxima.